Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma reflexão hoje mais uma vez sobre o texto do poder da obediência, mas esse poder da obediência voltado agora para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos adolescentes. Desculpe, estou meio sujo, mas estava trabalhando. E o Senhor começou a falar ao meu coração algo em relação à obediência, como nós devemos ensinar os nossos filhos dentro desse caminho. E ele me levou a estar lembrando da passagem que está lá em Lucas 2,41, onde o menino Jesus estava no meio dos doutores, lá na sinagoga, né? Então eu vou ler um pedacinho do trecho aqui e eu vou fazer uma reflexão em cima disso, para que Deus ministre os nossos corações e a gente tenha uma mudança de comportamento, verdadeiramente. Lucas 2,41 fala assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando, porém, em estar ele entre os companheiros de viagem que foram ao caminho de um dia à frente, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois acharam-o no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que ouviram muito o admiravam da sua inteligência e da sua resposta. Logo que seus pais viram e ficaram maravilhados, a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu ficamos aflitos. Estamos à tua procura. E ele respondeu-lhes: Por que me procurastes? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com ele para Nazaré, e ele, submisso à sua mãe, porém, o guardavam todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que eu quero dizer aqui com essa passagem? E o que Deus colocou no meu coração? Que se Maria, a mãe de Jesus, ela sabia quem ele era, né? Porque o anjo já tinha avisado ela que através dela viria o Messias. Então ela já sabia que o menino já era o escolhido, né? Porém, aqui neste momento, ela não ficou com medo de educar Jesus. Ela não ficou com receio de dizer não para Jesus, mesmo sabendo quem ele era. E sabe o que eu vejo? Que nos dias de hoje, muitos pais têm medo de dizer não para os seus filhos, não para alguns comportamentos, alguns desejos, algumas vontades. Eu tenho 3 adolescentes dentro de casa. E a cada ano que passa, são novidades diferentes, né? Cada um na sua etapa, cada um no seu momento, cada um a sua preocupação. Porém, o que eu vejo? Se eu não falar não para os meus filhos nos momentos que eu acho que é o correto para a vida deles, cara, eu vou esquentar a cabeça lá na frente. Eu vou me preocupar com eles. Eles não vão seguir o caminho. E neste momento aqui a gente vê Maria dizendo para Jesus: não, Jesus, você vai voltar para casa conosco. E Jesus, sabe o que eu vejo? Um coração obediente. Ele também poderia retrucar e falar: não, a senhora já me conhece, a senhora sabe que eu sou o escolhido. Porém, o que ele fez? Ele obedeceu, ele sacrificou para um bem maior, porque conforme ele foi se sacrificando, Deus começou a derramar sabedoria em Jesus. A gente lê lá no versículo 52, né? E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus. Por que isso? Por causa da obediência. Agora eu vou te mostrar um outro fator onde o pai não soube dizer não para o seu filho, que é a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15. Eu vou ler só do 11 ao 13. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando
Não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante. E lá se dispôs de todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que quer dizer isso? O filho retrucou o pai: pai, me dá o que é meu de direito. O pai de vez falar: não, meu filho, você não vai receber o que é teu de direito. O que é teu está guardado e no momento oportuno você vai receber. O pai ficou negligente e acabou entregando para o filho que era a parte dele. O que aconteceu com este filho aqui, a gente trazendo para o momento de hoje? É que o filho foi um filho birrento. Eles tinham 2 filhos, e se você for ler ao longo do livro, um era obediente ao pai e o outro dá a entender que era um rebelde, que só pensava em si, não pensava no pai, não pensava na família, que ele achava que sabia de tudo, como os nossos jovens de hoje em dia, eles acham que sabem de tudo, e nós os mais velhos, a gente não sabe de nada, né? É eles que sabem. Muito enganados eles estão. Porque o menino pegou tudo que era seu, saiu, foi morar em outra cidade, gastou dinheiro com bagunça, gastou dinheiro com prostituição. Porém, num momento da vida dele, se você for ler ao longo dessa parábola, você vai ver que ele sentiu falta da casa dele e do pai dele. E num momento Deus constrange ele, porque ele está lá no meio da farra, no meio da bagunça, no meio dos amigos, porém não tem Deus no coração, e o principal, estava sem o amor do pai. E aquilo ali traz uma mágoa no coração dele, uma reflexão, na verdade. Por quê? Porque ele fala: poxa vida, até os escravos do meu pai comem melhor do que eu, e eu estou aqui passando dificuldade, gastei tudo que eu tinha, não tenho nada, estou morando na rua, de favor, na sarjeta. Se o pai tivesse falado para o filho: filho, não vou te dar, meu filho. Se o pai tivesse sido um pai responsável, sem medo de dizer não para o filho, tenho certeza que essa história aqui seria contada de outra forma. Porém, sabe o que eu aprendo com essas 2 histórias? É a obediência, o temor do Senhor. Maria, ela tinha o temor do Senhor. Não que esse pai não tinha, porém ele não soube aplicar. E muitas vezes, sabe o que acontece? A gente fica com medo de aplicar esse temor nos nossos filhos. A gente esquece que eles são o nosso reflexo, mas a gente também esquece que é nós que temos que ensinar o caminho. Eles não sabem de nada. Então que fique nessa tarde essa reflexão para vocês. Vale mais a pena obedecer do que sacrificar. Vale mais a pena a gente dizer não para os nossos filhos no momento oportuno, para que a gente não venha a sofrer as consequências lá na frente. De um filho rebelde, de um filho fora dos caminhos do Senhor, de um filho que não quer saber de caminhar junto com o pai. Nós temos que mostrar para os nossos filhos as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Eles têm que caminhar junto conosco. Eles têm que entender qual que é a nossa dificuldade, qual que é o nosso objetivo. Nós não devemos esconder nada dos nossos filhos, eles não devem se intrometer, mas nós não devemos esconder as coisas deles. Eles devem saber das nossas dificuldades. Eles devem saber o quanto a gente luta. Eu estou lutando para sustentar os meus. E eles sabem, tem dia que eles vêm aqui comigo trabalhar. Porém, ele sabe que eu também quero o melhor para ele. E muitos dos nãos que eu vou dizer para ele são muitos dos nãos que às vezes Deus fala para nós também, para que a gente não venha a se perder lá na frente. Então que nessas tardes vocês possam refletir sobre isso. Até que momento vale a pena a gente fazer a vontade dos nossos filhos? Até que momento que vale a pena nós fazermos aquilo que eles desejam, não o que é correto? Eu vejo muitos pais aí deixando filhos saírem para balada, fazerem o que querem, e dormir na casa dos outros, não tem hora para voltar, não tem compromisso, não tem responsabilidade. Infelizmente esses pais estão passando a mão na cabeça dos filhos.
deixando a Deus dar raça, entendeu? Só que vai chegar um futuro lá na frente, que ou eles vão ter se perdido, e o se perdido que eu falo não é no mundo das drogas, se perdido no propósito, se perdido no chamado, daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Nossos filhos são como flecha em nossas mãos. Então nós temos que cuidar dessas flechas, para que essas flechas alcancem o objetivo correto. Então que nessas tardes, meus irmãos, vocês possam refletir, aqueles que não são casados, fica a dica, aqueles que não têm filhos, mas traga isso para a tua vida também. Vale a pena a gente chutar tudo, querer fazer as coisas da nossa vontade, da nossa forma? Amém? Que nós possamos mudar de dentro para fora, de dentro para fora, porque senão nada acontecerá. Nós vamos viver longe do nosso propósito, nós vamos viver longe daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque nós sabemos que na tua palavra o Senhor sempre tem uma revelação, que o Senhor tem sempre algo a nos dizer, a nos mostrar o que o Senhor deseja falar conosco. Então nós te agradecemos, Pai, pois sabemos que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que protege. Então, obrigado, Senhor, pela tua palavra que acaba se renovando todas as manhãs, e que nós possamos, Pai, aplicar tudo aquilo que o Senhor falar aos nossos corações. Eu também me coloco nessa situação, Senhor Deus, onde eu venho aplicar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, um abraço e até a próxima.